Hoje, de uma vez por todas, você vai aprender como identificar o momento que uma tendência começa a reverter. Quantas vezes você já entrou no mercado achando que a tendência ia continuar e o mercado virou na sua cara? Isso não é azar, é falta de leitura. E depois desse vídeo, você nunca mais vai comprar no topo e vender no fundo. E quando você enxergar isso aqui no gráfico, você vai começar a operar como os grandes operam e parar de ir com a manada. E você precisa entender três coisas. O mercado ele funciona alta, baixa e de forma lateral. Então temos aqui uma tendência de alta, uma tendência de baixa e uma lateralidade. Como identificamos uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes? Como identificamos uma tendência de baixa com topos e fundos descendentes? E como identificamos uma lateralização com topos e fundos nivelados? Então vamos agora entender como que vai funcionar uma reversão de uma tendência de baixa. Então para a gente identificar uma reversão de tendência de alta, a gente precisa entender estruturas. Cada fundo, cada topo tem sua estrutura. Então esses topos e esse fundo aqui têm suas estruturas. Mas quando o mercado quebra a última estrutura do fundo ascendente da alta, aí sim vamos começar um momento de reversão. E muitas pessoas acham que o momento de reversão é quando os topos estão descendentes. Vou lhe dar um exemplo para você aqui, ó. O mercado ele vem para cá, aí faz um fundo aqui, nivelado com o fundo anterior, aí faz um topo aqui, aí faz um fundo aqui, aí faz outro topo, aí a pessoa fala, agora De Rocha, eu vou vender. Cara, se ainda não rompeu essa estrutura aqui, meu querido, ainda estamos em alta. O mercado só vai me dizer que a tendência vai reverter quando ele quebrar o último fundo do topo ascendente que ele fez da minha estrutura de alta. Então, enquanto ele não quebrar esse fundo aqui, a minha tendência ainda está altista. Então, ele precisa quebrar essa estrutura, ele precisa fazer isso aqui, ó, pá, quebrou, aí sim, quando ele quebrar, aí a gente pega na volta, segue o baile da estrutura de baixa. Então, enquanto ele não quebra o fundo aqui, temos a tendência de alta, mas quando ele quebra, a gente pode pegar no reteste da tendência. Então, deixa quebrar, espera ele fazer um fundo e na volta dele a gente pega uma venda, que é justamente aqui a nossa venda, nosso stop acima desse topo e o take adeus a Léo. Quanto mais descer, mais a gente vai lucrar. Então a gente vai pegar sempre no retorno quando ela quebrar a estrutura. Enquanto ela não quebra a estrutura, a minha tendência é de alta. Quebrou a estrutura, eu vou me preparar para o retorno da volta no fundo anterior, para mim justamente eu fazer a minha venda e eu conseguir pegar essa reversão de tendência de alta. Da mesma forma aqui, a minha tendência de baixa. Se eu estou numa tendência de baixa, eu vou esperar romper o topo anterior. Então, enquanto não romper esse topo aqui, que é o topo da estrutura de baixa, que é o último topo da estrutura de baixa, não é reversão. Esperou o topo aqui de trás ser rompido, espera voltar para mim pegar a minha compra. Assim que funciona o game. Agora vamos para o gráfico, que eu quero te mostrar isso no gráfico. Isso aqui é só teoria. Agora vamos para a prática para você entender como isso aqui vai funcionar. Como você pode identificar, nós estamos em uma tendência aqui de alta no SHA-USD. E qual é a estrutura que precisa quebrar para começar a reversão? Olha só, muita gente acha que aqui, ó, começou a reversão porque quebrou a estrutura. Não, meu querido. Para começar a reversão, tem que quebrar essa estrutura aqui, ó. E até o momento, nada quebrou essa estrutura. Ele veio buscar a estrutura para começar alta. Mas De Rocha, aqui começou a quebrar a estrutura. Olha quantos candles de H1 começou de baixo. Então tem muita gente vendendo aqui. Até o momento, nenhuma estrutura foi quebrada. Para começarmos a entender que a tendência de baixa precisa quebrar a última estrutura. Então, para a gente pegar uma venda no SHA aqui, não basta só esse candle aqui estar de baixa. Ele precisa vir aqui, quebrar essa estrutura, para na volta a gente pegar o nosso famoso pullback e descer e a gente pegar a nossa venda. Imagina só se você fosse pegar uma venda aqui no SHA só porque o gráfico ele voltou na minha tendência. O que acontece? Você não iria pegar todo o movimento. Ah, De Rocha, quero pegar só um day trade desse topo aqui para um fundo aqui, porque tocou nas costas da minha LTA. É, mas você está indo de acordo com a manada, você não está indo como os grandes operam. Por isso que você tem que identificar o momento certo de você vender e de você comprar, porque você pode estar comprando aqui no topo. Se ele não quebrou a estrutura, tendência de alta, vamos ir de acordo com os que os grandes operam, não do que você acha que vai falar, vou fazer uma reaçãozinha aqui, tá bom.
Meu querido, opere de acordo com a tendência atual. Se não quebra estrutura, não é tendência de baixa, você vai somente se arriscar à toa. Então, entre vendido quando a tendência for de baixa. Eu sou de acordo você entrar junto com a tendência do que você entrar ali para pegar pouco movimento e se arriscar à toa. Então, o gráfico, enquanto ele não romper aqui, eu vou estar trabalhando na minha alta, certo? Agora presta atenção aqui nessa tendência de baixa e no momento que ela vai começar a reverter. Olha só que incrível e como é apaixonante isso aqui. Olha só essa estrutura de baixa, temos topos descendentes, certo? Temos fundos também descendentes. E nesse momento aqui o mercado ele começa a romper a minha tendência. Não começou ainda a confirmar. E agora aqui ele começa com esse topo a romper o topo anterior. É justamente o topo da minha estrutura de baixa. Então, a partir desse momento que ele rompe esse topo aqui, aí sim eu posso começar a trabalhar agora em uma compra. Após ele quebrar essa estrutura aqui, o que eu iria fazer aqui, cara? Eu iria pegar uma Fibonacci desse fundo para esse topo. E o que o mercado fez aqui, ó? Veio, buscou no meu ponto 50 da minha Fibonacci e a gente poderia entrar basicamente aqui, né, no ponto 50, que é no ponto de equilíbrio. O que eu poderia fazer agora aqui, ó? Marcaria essa região de briga aqui, juntamente pegaria o meu volume profile, colocaria desse fundo para esse topo. O meu volume profile daria justamente nessa regiãozinha aqui, ó, na região que começou a retrair. Então eu buscaria aqui o meu ponto 50, pegaria essa compra, colocaria aqui a minha compra aqui, o meu stop abaixo desse fundo e o meu take começar a surfar até o mercado me dar. É sempre bom saber como que o mercado vai começar a quebrar a estrutura para você até posicionar bem o seu stop loss. Ó. Por que eu posicionei o meu stop loss abaixo desse fundo aqui? Ó? Porque se a tendência romper esse fundo aqui, aí eu não sei agora se a tendência ela vai ser de alta, se ela vai ser de baixa. Então se o mercado ele vir e me estopar aqui na minha entrada, ele vai quebrar essa estrutura. Ele quebrando a estrutura, aí eu fico indeciso se o mercado ele vai subir ou se ele vai descer. Nesse caso aqui, para mim entrar novamente comprado, ele precisa novamente voltar a tendência aqui, romper esse topo e voltar novamente para me comprar e depois subir. Ou para me vender, eu não vou vender se ele romper esse fundo, porque ele precisa quebrar essa estrutura aqui. Depois que quebrar essa estrutura, aí eu vou pensar em uma venda em algum momento dela. Da mesma forma, pode quebrar uma tendência de alta. Agora eu vou mostrar para vocês uma quebra de estrutura de uma tendência de alta. Então aqui é o nosso topo de referência. E onde é que está o nosso fundo aqui de referência? Justamente aqui, ó, na minha tendência de alta, certo? Então enquanto ele não quebrar essa estrutura aqui, a minha tendência ainda é de alta. Então eu poderia vender aqui, ó, nas costas da minha LTA? Poderia, mas eu ia ser apenas um apostador. Então eu tenho que esperar romper esse fundo aqui de trás. E no caso aqui, ele rompeu o fundo e eu vou esperar na volta. Então eu poderia pegar a minha Fibonacci, traçar desse topo para o fundo e esperar o momento da volta. E olha só onde o gráfico veio, na minha região aqui de briga. Então se eu fosse operar pela manada, eu poderia pegar uma venda aqui. Pô, deu sorte, o cara pegou uma venda ali, ó. O movimento foi bem longo. Pô, poderia. Da mesma forma que poderia dar certo, poderia dar errado. Então eu vou no certo do que no duvidoso, certo? E onde estaria a minha entrada? Minha entrada estaria aqui, porque aqui é a minha entrada correta, justamente no meu pullback, na volta da minha quebra de estrutura. Eu tenho certeza que agora você nunca mais vai comprar no topo e vender no fundo e decidiu de uma vez por todas a operar como os grandes operam. Não se esquece de se inscrever no canal, já ativa o sininho e eu te espero no próximo vídeo.